Boa tarde, essa é a 16ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. Na aula passada eu apresentei em linhas gerais o programa do Círculo de Viena. O que eu me proponho fazer hoje é contar um pouco da história do que foi feito desse programa, historicamente. Em particular, como os filósofos do Círculo de Viena conseguiram, eles próprios, esgotar o programa do Círculo de Viena. De tal modo que você tem o caso em comum de uma escola filosófica que se dissolve em função não de críticas externas, mas do trabalho interno dos filósofos que a integravam. A gente viu na aula passada a história, é um grupo de filósofos que se reuniu em Viena, em torno da figura de Moritz Schlick, que era professor da Universidade de Viena. De passagem, o Manifesto, a Concepção Científica do Mundo, no Círculo de Viena, publicado em 1929, foi escrito a 6 mãos por Carnap, Hahn e Neurath, e foi oferecido como uma espécie de homenagem, um presente a Schlick, para celebrar uma decisão importante que Schlick tomou. Schlick tinha sido convidado para assumir um posto de professor catedrático, professor titular, na Universidade de Berlim, o que era não apenas muito mais prestigioso, até hoje é ser professor em Berlim do que em Viena, mas também era financeiramente muito mais compensador. E Schlick declinou desse convite e tomou a decisão de permanecer em Viena para continuar trabalhando com os seus colegas e amigos do Círculo de Viena. Então, o manifesto foi escrito com uma homenagem a Schlick por ocasião dessa decisão que ele tomou. Se foi a melhor decisão, nós não sabemos. Cabe mencionar o fato de que Schlick morreu com um pouco mais de 40 anos, assassinado nos degraus da Universidade de Viena por um estudante mentalmente desequilibrado. Vale isso como uma notícia da periculosidade da atividade do professor de filosofia. Não é uma atividade inteiramente sem riscos. Bom, no fim da aula passada eu disse, eu vou falar na próxima aula do legado do Círculo de Viena, o que eles deixaram para nós. E eu vou descrever um desenvolvimento que aconteceu na filosofia do Círculo de Viena, que vai servir para mostrar tanto o que é que nós herdamos deles, quanto o movimento pelo qual o programa do Círculo foi superado internamente. Eu vou examinar 2 aspectos do legado do Círculo de Viena. Há um legado puramente filosófico ou teórico, e dizendo uma frase, a filosofia da ciência. A disciplina que nós hoje chamamos de filosofia da ciência é o principal legado do Círculo de Viena para nós. Eles constituíram um repertório de problemas que constituem a filosofia da ciência, tal como nós a temos hoje. Se vocês dão uma olhada no manifesto do Círculo de Viena, que nós temos lá na tradução do Fernando Pio de Almeida Fleck, a lista dos problemas em aberto sobre o qual eles se propõem a trabalhar é a seguinte, na ordem em que aparece no manifesto: fundamentos da aritmética, fundamentos da física, fundamentos da geometria, fundamentos da biologia e da psicologia, fundamentos das ciências sociais. Bom, o ponto de partida do projeto epistemológico do Círculo de Viena, sua abordagem do conhecimento científico, consiste na superação, no abandono, na dissolução do velho problema da indução. O que é o problema da indução? Nós temos a exposição canônica desse problema para nós modernos no Tratado da Natureza Humana de Hume. Há antecipações na história da filosofia, no ceticismo pirrônico, a dúvida cética sobre a causação, que são dúvidas sobre a validade de inferências intuitivas. E na filosofia medieval nós temos 2 cartas de Nicolau d'Autrecourt,
a Bernardo de Arezzo, em que Nicolau, o Dr. Kuhn, formula claramente o problema como nós o encontramos em Hume. Mas devemos a Hume uma exposição mais sistemática e mais clara do problema, que Kant lapidamente apresenta do seguinte modo: a pergunta de Hume é: por que eu devo pensar que porque algo é, algo mais deve ser? E a ideia fundamentalmente é a seguinte: não há acúmulo possível de observações que possa implicar uma lei científica. Eu posso ter F de A, F de B, F de C, F de G, e isso fosse muito longe desse conjunto de proposições verdadeiras, não se segue para todo x f de x. As inferências indutivas não são válidas, porque ainda que as premissas sejam verdadeiras, a conclusão pode ser falsa. Tá? E é esse problema que suscita o projeto desenvolvido inicialmente dentro do ciclo de Viena, por Carnap e por outros também, de uma lógica da confirmação. Qual é que é a dificuldade aqui? É como dar conta da natureza das leis científicas. Leis científicas são proposições universais, porque elas são codificadas universalmente para todo x, blá blá blá. Quando Newton diz matéria, atrai matéria, na razão direta das massas e inversa dos quadrados da distância, ele está dizendo para todo corpo físico x, a atração gravitacional de x é igual a, e assim por diante. A dificuldade é a seguinte: o critério de demarcação entre ciência empírica e especulação metafísica, para os filósofos do ciclo de Viena, era, como nós vimos, o princípio de verificação. Ora, qual é que é o problema? Aplicar o princípio de verificação para as leis da ciência. Por quê? As leis da ciência não são verificáveis. Por maior que seja o número de... Eu tenho, para simplificar, vou usar um exemplo famoso de Hempel, eu estou testando a hipótese de que todo corvo é preto. Não importa quantos corvos pretos eu observe, eu ainda não verifiquei esta proposição, porque ela diz todo corvo. Todo corvo não significa os corvos observados até aqui, significa todos os corvos observados e não observados, passados, presentes e futuros. Portanto, toda a lei científica cobre uma imensa massa de casos não observados, tá? E que podem ser casos de refutação da teoria. O importante é o seguinte: isso é um fato lógico, uma proposição quantificada universalmente não pode ser verificada. Em troca, ela pode ser facilmente e diretamente refutada. Se eu tenho a hipótese que para tudo x é f de x e tenho um objeto que não é f, eu refutei a lei. Então há uma simetria. Proposições quantificadas universalmente são refutáveis, mas não são verificáveis. Como os quantificadores são um dual do outro, no caso das proposições existenciais a gente tem o contrário. Uma proposição existencial pode ser confirmada. Se eu digo há pelo menos um x que é f, eu apresento f de a, confirmo. Verifiquei a proposição. Está verificada, é verdadeira. Basta ter um caso. Agora, não importa qual é o número de casos de objetos que não são f, eu ainda não refutei a proposição algum x é f. Por quê? Porque assim como para confirmar todo x é f, eu precisaria percorrer todo o universo, eu só posso refutar uma proposição existencial se eu percorro todo o universo. Então, proposições universais são refutáveis, mas não são verificáveis, e proposições existenciais são verificáveis, mas não são refutáveis. Exceto, para os dois casos, quando eu estou lidando com universos, finitos, e dois, inteiramente acessíveis, o que nunca é o caso de uma lei científica. A lei científica trata sobre uma infinidade de casos, a maior parte dos quais não são acessíveis à expressão direta. Aí temos um pequeno impasse. A ciência empírica é o paradigma do conhecimento objetivo, e, no entanto, as leis da ciência empírica não são verificáveis. Ora, o princípio de verificação diz: o sentido de uma proposição é o método da sua verificação. Qual é o método de verificação de uma lei geral? Não existe. O que nós concluímos? As leis gerais não fazem sentido. Bom, essa é a posição extrema que dois filósofos
importantes do século XX abraçaram. O primeiro foi Wittgenstein, que no Tratatus propõe tratar as proposições universais da ciência como regras, como prescrições para a construção de uma imagem unificada do mundo, a sistematização do conhecimento empírico, portanto. E Schlick, que acompanhou Wittgenstein nessa posição. Para os demais filósofos no Círculo de Viena, isso era intolerável. Carnap e outros dizem, não pode ser. Eu não vou aceitar a ideia de que as leis da ciência, que são o paradigma do conhecimento objetivo, não passam pelo critério de verificação, não fazem sentido. Tem que fazer sentido. E se o critério de verificação importa no veredito de que essas leis não têm sentido, nós temos que rever a noção de verificação. E é o que Carnap propõe, quando propõe substituir a ideia de verificação pela ideia de testabilidade. O sentido de uma proposição é o método do seu teste. Uma hipótese científica é testável, nisso consiste a teoria científica ter um teste, mas o teste de uma hipótese científica pode resultar em dois vereditos apenas. Ou a hipótese é refutada, ou ela foi confirmada. Onde confirmado é o mesmo que verificado. Confirmado significa simplesmente que os casos observados concordam com a lei, não que ela é verdadeira. Nós podemos sempre saber de uma teoria científica que ela é falsa, e isso explica a história da ciência. Nós abandonamos teorias que adotamos no passado, mas não podemos nunca afirmar categoricamente que ela é verdadeira, apenas que ela está confirmada. É intuitivo que quanto mais casos positivos eu tiver, melhor confirmada está a lei científica. E, de fato, a ideia básica e fundamental de Carnap aqui é que o que nós chamamos probabilidade de uma teoria não é outra coisa que o seu grau de confirmação. Quanto mais casos confirmatórios eu tenho em uma teoria, mais provável é que ela seja verdadeira, embora nunca seja. Eu nunca tenho a probabilidade 1, isso é 100%. Tá? Então, emerge o projeto de uma lógica da confirmação. Tá? E Carnap distingue o projeto de definir em que consiste a relação de confirmação como a tarefa qualitativa de uma teoria da confirmação, da tarefa quantitativa, que é definir um grau de confirmação. Carnap nota que há métodos diferentes de calcular a probabilidade de uma hipótese que divergem, quando aplicados, quanto ao grau de probabilidade que atribui-se à hipótese. E sustenta que isso se deve fundamentalmente ao seguinte: nós enveredamos para uma discussão sobre grau de confirmação, sobre probabilidade, sem antes termos tido o cuidado de definir o que é que nós entendemos por confirmação. Então, a ideia é, vamos primeiro nos incumbir da tarefa qualitativa, definir em que consiste a relação de confirmação de uma teoria por um experimento ou uma observação. Uma vez que nós temos clareza sobre isso, nós vamos ter mais clareza sobre a probabilidade. Tá? Mas não pode pôr o carro adiante dos bois. Primeiro a tarefa qualitativa. Primeiro, definir confirmação. Agora bem, o que nós sabemos sobre a definição de confirmação? Se eu tenho a proposição todo corpo é preto, cada corpo preto confirma essa hipótese. E qualquer corpo não preto que eu observe refuta essa hipótese. E se eu tenho algo que não é corpo, quer seja preto ou de outra cor, bom, não pode ter nenhum efeito sobre a hipótese. Isto é o que foi sugerido originalmente na década de 20 pelo lógico filósofo francês Jean Nicot, num livro sobre probabilidade de teoria científica. Nicot diz que a definição de confirmação, o critério de Nicot consiste no seguinte: se eu afirmo que todo corpo é preto, cada corpo preto confirma essa hipótese, cada corpo não preto refuta, e essas são as duas únicas maneiras em que uma observação pode afetar a probabilidade de uma hipótese.
Isso é o mesmo que dizer que você pega a tabela de verdade do condicional, você tem confirmação na primeira linha, você tem refutação na segunda, que é quando o condicional é falso, e na terceira e na quarta você não tem confirmação, nem refutação. Tá? Apenas um corvo, seja preto ou de outra cor, pode, apenas a observação de um corvo, seja preto ou de outra cor, pode importar numa refutação ou numa confirmação da hipótese de que os corvos são pretos. Então, a ideia de uma lógica da confirmação é a viga mestra daquilo que eles chamavam, como a gente viu na aula passada, a sintaxe lógica da ciência. Tá? A ideia é que a relação de confirmação é uma relação lógica, pode ser definida por meios puramente lógicos. E a definição que se dispunha era essa de Nicot. Tá? Forma-se um critério, você tem a primeira linha do condicional corresponde à verificação, a segunda a refutação, a terceira e a quarta são casos irrelevantes, não afetam a probabilidade da hipótese. Ora, aqui nós temos uma dificuldade. Surge uma crítica, na década de 40 já, a essa altura, ao critério de confirmação de Nicot. Quem formulou essa crítica pela primeira vez foi Carl Gustav Hempel, filósofo alemão que, um pouco mais jovem um pouco do que os fundadores do ciclo de Viena, circulou ali entre eles durante um tempo, antes de se radicar nos Estados Unidos, onde ele se tornou professor da Universidade de Princeton. De passagem, o ciclo de Viena se dissolveu por duas ordens de razões. Há razões puramente filosóficas, e essas foram articuladas pelos próprios filósofos do ciclo de Viena, é isso que eu quero insistir, que é incomum na história da filosofia, e tem um fator político. O grupo se desbandou com a ascensão do nazismo. Eles foram, cada um para um lado. Os filósofos de Viena, a parte que alguns deles eram judeus, como é o caso de Weizmann, por exemplo, eram, de um modo geral, de esquerda, politicamente de esquerda, e se opunham, portanto, ao nazismo. E tiveram que sair. Então, Weizmann foi parar em Oxford, Carnap foi para os Estados Unidos, onde ele foi professor na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e mais tarde professor na Universidade de Chicago, e exercendo uma enorme influência sobre a filosofia americana, como a gente vai ver. Bom, Hempel foi papelista. Agora bem, Hempel faz uma crítica a Nicot, que é o seguinte: o critério de Nicot não é satisfatório, porque, por causa do seguinte, a confirmação de uma hipótese não pode depender de como a hipótese está formulada. Tá? Ora, pela lei da contraposição, se P então Q é equivalente a se não Q então não P. Usando outra vez o surrado exemplo, todo corvo é preto é equivalente a todo não preto é não corvo. Ora, pelo critério de Nicot, todo corvo é preto, um corvo preto confirma a hipótese de que todos os corvos são pretos. Mas é irrelevante para a hipótese de que os não pretos são não corvos. Mais do que isso, uma folha verde confirma a hipótese de que os não pretos são não corvos, mas pelo critério de Nicot não confirma a hipótese de que os corvos são pretos. Mas as duas hipóteses são equivalentes. Elas têm as mesmas condições de verdade. É intolerável que o que confirma a hipótese na formulação direta não a confirme na formulação contrapositiva. Então, Hempel diz, olha, temos que rever isso aqui. Nós temos que impor uma condição de adequação a toda definição de confirmação. E a condição de adequação é a seguinte: tudo que confirma uma hipótese confirma toda a hipótese logicamente equivalente. Qual é a consequência disso? Não há casos neutros.
todo corvo preto confirma a hipótese que os corvos são pretos, mas os não pretos, sejam corvos ou outra coisa, por contraposição, também confirmam essa hipótese. Tá? Então, nós não temos casos irrelevantes de confirmação. O que suscita o que foi chamado o paradoxo da confirmação. Que pode ser formulado assim: se cada corvo preto confirma a hipótese de que os corvos são pretos, uma folha verde, sendo um não preto não corvo, confirma a hipótese de que os não pretos são não corvos e, portanto, que os corvos são pretos. E aqui tem um paradoxo. Então, para confirmar uma hipótese sobre a plumagem dos corvos, eu apresento uma folha verde, um livro azul, um sapato marrom. E faço assim, espera um pouquinho. Isso soa paradoxal. Mas o paradoxo é uma ilusão psicológica. Não há nenhum problema lógico aqui. Então faz a definição de confirmação corresponder estritamente à tabela de verdade do condicional. Então, nos casos em que o antecedente é falso, você tem confirmação. Todo não corvo, seja de que cor for, confirma a hipótese que os corvos são pretos, concorda com ela, com uma terceira e a quarta linha da tabela de verdade concordam. Porque é, todavia, que os cientistas não se põem a examinar a cor das folhas. Por que eu não posso fazer, como diz Nelson Goodman, de quem falaremos em seguida, a ornitologia a domicílio? Para confirmar uma hipótese sobre a plumagem dos corvos, eu aponto a cor dos livros na minha biblioteca. As perspectivas para fazer ornitologia sem se molhar na chuva, diz Goodman, nunca foram tão promissoras. Mas vem para o sustento o seguinte: olha, a gente acha que esses casos são irrelevantes porque a gente já sabe que o antecedente é falso. Eu sei que uma folha, um livro, um sapato não são corvos. Eu sei que não há nenhuma possibilidade de que qualquer observação de qualquer desses objetos importe numa refutação da minha hipótese. A minha hipótese só é ameaçada por um corvo que não seja preto. Isso é porque eu já sei antecedentemente. Vamos supor que eu estou diante de um pássaro azul, que eu não sei se é um corvo. Agora, dizer que eu não sei se é um corvo, eu vou examinar bem esse bicho aí, porque se for um corvo azul, está refutada a minha hipótese. E vamos supor que o animal é uma gralha. Está claro aqui que a observação de uma gralha azul confirma a hipótese de que os corvos são pretos. Se tratasse de um corvo e não de uma gralha, a minha hipótese estaria refutada. Então, o que acontece é que nós já temos a informação antecedente de que isto é uma gralha e não um corvo, e por isso tratamos como irrelevante a observação. Mas o estado da minha informação, o que eu já sei sobre os objetos que eu observo, não pode afetar o juízo sobre se uma relação lógica ocorre. Porque está se entendendo que a confirmação é uma relação lógica. De fato, é a conversa da instanciação. Cada instância, cada caso de um universal confirma ou refuta esse universal. Tá? Então, assim como todo corvo é preto implica que esse corvo é preto, o fato de que esse corvo é preto confirma que todo corvo é preto. Então, diz sempre, se a gente não levar em conta a informação antecedente que nós já temos, de que isso não é um corvo, deixa de parecer que isso é irrelevante. Então, conclusão, não há casos neutros. Estabelecida a condição de confirmação, tudo que confirma uma hipótese deve confirmar toda hipótese logicamente equivalente, não há casos neutros, e a definição de confirmação vai incorporar integralmente a tabela de verdade da implicação. Tá? E a exigência metodológica de Hempel é que a informação empírica de que nós já dispomos sobre o objeto que estamos observando
não pode afetar o juízo sobre se ocorre ou não ocorre uma relação lógica. Se uma relação lógica ocorre, não pode depender do que eu sei acerca do objeto que eu estou observando. Hempel não está recomendando que os cientistas façam lobotomia, esqueçam o que já sabem, e percam tempo observando folhas verdes e livros azuis e assim por diante. Apenas que essa informação que eles têm não afete o juízo sobre se há ou não há confirmação, se a confirmação é, como se está supondo, uma relação puramente lógica. Que é o que faz da lógica da confirmação a vida mestra da lógica do conceito empírico, a sintaxe lógica da ciência. Está tudo muito bem, até que o filósofo norte-americano Nelson Goodman faz a seguinte observação, atenção, puramente lógica. Goodman nota que, como mostrou Hempel, dada a equivalência entre todo F é G e nenhum não G, e todo não G é não F, que parece natural impor, como condição de adequação formal para toda a definição de confirmação, a condição de equivalência. Mas não é menos natural esperar que a confirmação de uma hipótese não seja igualmente uma confirmação do seu contrário. Aqui, Goodman está apelando para a distinção que Aristóteles já havia traçado entre contraditórios e contrários. O contraditório de todo corvo é preto algum corvo não é preto. Contraditório de para todo X. Se X é corvo e X é preto, existe um X que é corvo e não é preto. Existe pelo menos um. O contrário de todo corvo é preto é nenhum corvo é preto. Não existe algum corvo que não é preto, nenhum corvo é preto. Ou seja, para todo X, o contrário de para todo X, se f de x, então g de x, para todo x, se f de x, então não g de x. Eu uso essas coisas no nosso precário quadro negro aqui. Primeiro você tem a formulação da hipótese, todo x, todo f é g, e você tem a sua formação equivalente, a contrapositiva. Todo não g é não f. Agora, muito bem, você tem o contrário de 1 é 3. Para todo x, se x é f, então x não é g, que é diferente do contrário de 2, que é 4. Para todo x, se x é g, isso é não g de x, então não f de x. Bom, o que acontece agora? A confirmação da hipótese de que todo não preto é não corvo por um objeto que não é corvo e não é preto satisfaz o contrário de todo corvo é preto. Por quê? Porque trata-se de um não corvo, você tem um antecedente falso. Tá? Então você adotando o critério de Hempel, ao confirmar a hipótese de todo corvo é preto, você está também confirmando a hipótese de que nenhum corvo é preto. Ora, isso não dá. Nós esperamos que uma confirmação da hipótese de que todos os corvos são pretos confirme que os corvos são pretos e não de outra cor. Essa condição não está satisfeita pela definição de Hempel. A confirmação tal como Hempel a define não é, como diz Goodman, seletiva. Não permite escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária. Não é que isso passou despercebido a Hempel, a Carnot, para todo mundo? Talvez pela simples razão de que é muito difícil que se dê, se é que alguma vez se dá o caso, que o cientista tem que escolher entre uma hipótese e a sua contrária. Normalmente eu não tenho que escolher entre todo corvo é preto e nenhum corvo é preto. Eu tenho que escolher entre todo corvo é preto e algum corvo não é preto. Todo corvo é preto e nem todo corvo é preto. Tá? Mas eu não posso deixar de levar isso em conta. Tá? E esse é um ponto lógico. Tá? A confirmação de nem todo não preto é não corvo por um não corvo não preto satisfaz o contrário de todo corvo é preto. A saber, nenhum corvo é preto, porque falseia o antecedente. Portanto, ao contrário da confirmação de todo corvo é preto por um corvo preto, a confirmação de todo corvo é preto por um não preto não corvo não é confirmação seletiva. Com isso,
Goodman, o que ele faz? Ele suplementa, sem substituir, a noção de confirmação introduzida por Hempel. O que ele diz tudo bem com a definição de confirmação de Hempel, mas não é confirmação seletiva, e o que nós precisamos é de confirmação seletiva. Nós precisamos poder escolher entre uma hipótese e uma hipótese contrária, por rara que seja essa situação. Ainda que se trate de uma mera possibilidade lógica, uma teoria lógica do professor não pode deixar de levar em conta uma possibilidade lógica. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos ressuscitando o critério de Nicot. Né? O que Goodman faz é tornar evidente que existe uma base lógica na intuição que Hempel tinha recomendado descartar como uma ilusão psicológica, de que a confirmação de todo corvo é preto por um corvo preto e a refutação de todo corvo é preto por um corvo não preto são, como escreveu Nicot lá em 1923, os únicos dois modos diretos em que um fato pode influenciar a probabilidade de uma lei. Então, resgata-se o critério de Nicot, o que Hempel tratou como uma ilusão psicológica é um fato lógico, e é de se considerar que provavelmente Nicot tinha isso presente. Nicot era um grande lógico, não é possível que ele não tivesse se dado conta dessa possibilidade. Então, abandona-se a definição de confirmação de Hempel, introduz a noção de confirmação seletiva, e o critério de Nicot é restaurado, obviamente, rejeitada a condição de equivalência. Bom, isso Goodman tinha feito em meados da década de 40. Em 1946, ele dá um passo adiante. E esse passo agora abre o capítulo mais importante na história da lógica da confirmação. Que, como nós estamos dizendo, é uma história das vicissitudes do critério de significado do silêncio general, do princípio de verificação. O que Goodman faz, o próximo passo que ele dá, ele considera o seguinte: bom, eu considerei a situação em que você tem que escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária, e mostrei que a definição de confirmação de Hempel não permite fazer essa escolha. Então, introduz a ideia de confirmação seletiva. Qual é o próximo passo de Goodman? Ele diz assim: e se nós tivermos as outras duas hipóteses que são incompatíveis, sem que sejam nem contraditórias nem contrárias? Em outras palavras, que tal se entre as hipóteses o que há é aquilo que Russell chamou de incompatibilidade sintética? Nesse caso, a relação de compatibilidade não é puramente lógica, no caso não lógica formal, tá? E nós estamos precisando saber como lidar com isso. Goodman apresentou isso num artiguinho de 3 páginas publicado em 1946 com o título A Query on Confirmation. Ele teve se ocupando de outros assuntos pelo resto daquela década de 40. No início da década de 50, em 1953, Goodman foi convidado a dar um ciclo de palestras na Universidade de Londres e colheu o ensejo para reexaminar o problema da confirmação. E agora ele constrói um caso logicamente possível, em que você tem uma hipótese que é incompatível com ela, e em que você tem assim, pela definição de confirmação de Hempel, elas estão ambas confirmadas, e pela definição de confirmação seletiva do próprio Goodman, elas estão ambas seletivamente confirmadas, mas elas são incompatíveis, eu não posso ter as duas. Para isso, o Goodman faz um exercício de imaginação brilhante e célebre. Ele nos convida a imaginar o seguinte: nós estamos testando uma hipótese sobre a cor das esmeraldas. A hipótese é que toda esmeralda é verde. Cada esmeralda observada até aqui confirma a hipótese de que toda esmeralda é verde. Todas as esmeraldas que nós observamos aqui são esmeraldas verdes.
entre parênteses, tem um equívoco cristalográfico no exemplo de Goodman, com alguma falta de senso de humor, com alguma ranzinzice. A professora Judy Jarvis Thompson chamou a atenção. Toda esmeralda é verde não é uma hipótese empírica que a gente testa, é uma proposição analítica, porque esmeraldas são berilos verdes. Por definição, toda esmeralda é verde, porque todo berilo verde é verde. Berilos azuis são safiras, berilos vermelhos são rubis. Isto é ninharia. Vamos acompanhar. Vamos supor que nós estamos testando a hipótese de que toda esmeralda é verde. Então, cada esmeralda que nós observamos até aqui confirma seletivamente, ainda por cima, que toda esmeralda é verde. Mas, quando nos convida agora a imaginar o seguinte predicado. Tá? Ele introduz uma palavra, gru, que a gente pode traduzir por verzul, que é assim definida. Para todo x, x é verzul, C e somente C. X foi observado até um certo tempo T, e é verde, ou X não foi observado até o tempo T, e é azul. A situação, portanto, é a seguinte: cada esmeralda verde observada até aqui confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes. Mas pela definição de verzul, vamos supor que o tempo T é o presente. Tá? Então, verzul é tudo que foi até aqui observado e é verde, e tudo que não foi até aqui observado e é azul. Cada esmeralda verde confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes. Mas cada esmeralda verde confirma igualmente, pela definição que nós temos até aqui de confirmação, que toda esmeralda é verzul. As duas hipóteses têm a mesma classe de casos positivos observados até aqui. Mas elas são incompatíveis. Elas são incompatíveis porque as suas projeções são incompatíveis. O que é projetar uma hipótese é estender indutivamente a hipótese dos casos observados para os não observados ainda. É formar uma expectativa acerca dos casos ainda não observados. Ora, a confirmação da hipótese de que toda esmeralda é verde pelas esmeraldas observadas até aqui me leva a formar a expectativa de que a próxima esmeralda vai ser, como as anteriores, verde. Mas ao projetar a hipótese de que toda esmeralda é verzul, eu formo a expectativa de que a próxima esmeralda vai ser, como as anteriores, verzul. Mas se ela for verzul, ela vai ser azul e não verde. Ora, eu preciso escolher. Eu vou esperar que a próxima esmeralda seja verde ou seja azul. Resposta intuitiva de todo mundo: vou esperar que seja verde. O diabo com essa coisa absurda aí, artificial de verzul. Mas vou nos falar qual é que é o problema que há com verzul? Tá? Aí muitos filósofos reagiram incomodados ao exemplo de Goodman. Goodman está dizendo o seguinte: nenhum critério puramente sintático pode resolver o nosso problema. Porque a compatibilidade não é formal. Não se trata de contradição, não se trata de contrariedade. Trata-se, ele não usa o termo, mas é do que o Russell chamou de incompatibilidade sintética, que tanta dor de cabeça deu para Wittgenstein, como a gente viu. E a ideia é um critério puramente formal não pode resolver. Houve várias tentativas de desarmar a dificuldade suscitada por Goodman, dizendo, não, a ideia intuitiva comum entre os filósofos, até hoje ainda tem gente que sugere alguma coisa assim, é que verzul é um predicado artificial. Qualquer predicado é artificial no sentido de que predicados são conceitos, são termos gerais que nós empregamos para classificar objetos na nossa experiência. Aí se diz, por exemplo, não, mas é que verzul é um predicado disjuntivo, porque as coisas que são verdes ou são coisas verdes já observadas ou são coisas azuis não observadas ainda, e o defeito seria um predicado ser disjuntivo. Resposta de Goodman:
nenhum predicado é intrinsecamente disjuntivo ou não disjuntivo. Isto depende da posição desse predicado na nossa linguagem. Quando eu formulo a definição de versum usando o português ou o inglês, como faz Goodman, eu sou forçado a definir disjuntivamente, porque as minhas noções primitivas são verde e azul. E eu defino o versum em termos de verde ou azul, e eu tenho uma disjunção. Ou é já observado em verde, ou é não observado em azul. Mas vamos supor uma linguagem em que eu tivesse como predicados primitivos não verde e azul, mas predicados como versum, azerde, que é o contrário, azerde é o que é observado até aqui, e azul e não observado, o verde, verdelho, observado até aqui, verde, não observado, etc. E agora eu quero definir nessa linguagem verde. A definição vai ser a seguinte: para todo x, x é verde, sem somente ser. X foi observado até aqui e é versum, ou não foi observado até aqui e é azerde. Portanto, verde pode ser um predicado disjuntivo e versum não. Depende da linguagem e de quais são os termos primitivos. Portanto, pode descartar a ideia de que a anomalia de versum consistiria em ser um predicado disjuntivo. Tá? Segunda sugestão comum na literatura: não, mas coisas verdes são mais semelhantes entre si do que coisas verzuis. Resposta de Goodman, que tem uma bronca com a noção de semelhança, escreveu vários artigos atacando essa noção, que ele sustenta ser imprestável em filosofia. O mais conhecido que sistematiza essas críticas é Seven Strictures on Similarity. Goodman diz o seguinte: espera aí, coisas verdes só são semelhantes entre si? Quando a gente fala em semelhança, a gente tem que perguntar semelhança sob que aspecto? Qualquer coisa é semelhante a qualquer outra coisa sob algum aspecto. A lua é semelhante a um queijo de Minas porque ambos são redondos e brancos. Quando eu digo, então, que coisas verdes são semelhantes entre si, eu digo que elas são semelhantes com respeito a serem verdes, porque coisas verdes podem ser grandes ou pequenas, podem ser rígidas ou flexíveis, podem ser ásperas ou lisas, podem ser perfumadas ou fedorentas, e etc, etc. Elas podem ser completamente diferentes entre si, exceto com relação a serem verdes. Do mesmo modo, coisas verzuis podem ser diferentes entre si aos montes, mas elas são semelhantes entre si no fato de que todas são verzuis. Então, apelar para a ideia de semelhança não resolve nada. A ideia intuitiva de semelhança, se não vem acompanhada da pergunta semelhante sobre que aspecto, não serve para nada. E quando eu me dou conta que a semelhança é realmente absoluta sobre algum aspecto, eu me dou conta que coisas verzuis não são menos semelhantes entre si do que coisas verdes. Terceira sugestão: não, mas verde é um predicado observacional puro, isso é, eu posso decidir por mera observação se algo é verde. Mas eu não posso decidir por mera observação se algo é versum, porque eu preciso saber quando é observado, tem uma data e uma hora. Tudo tem que ser levado em conta. Aí, resposta de Goodman: peraí. Você não está querendo excluir da noção de observação científica a observação com instrumentos. Você não quer proibir que os biólogos usem microscópios, que os astrônomos usem telescópios e assim por diante. Se observação assistida por instrumentos é observação, é fácil de imaginar um instrumento que me dê diretamente o veredito de se algo é verde ou versum. A cor de um objeto é a função do comprimento de onda, da emissão luminosa que ele faz ao refratar a luz ambiente. Agora, eu imagino uma espécie de lanterna que eu aponto para um objeto e essa lanterna é dotada de um relógio interno, como os nossos celulares são. Você aponta para um objeto e o instrumento dá imediatamente o veredito versum ou não versum. Portanto, versum também é um predicado observacional, nem mais nem menos do que verde, a menos que você quisesse insensatamente banir a observação por instrumentos e considerar a observação apenas aquilo que a gente pode fazer com os 5 sentidos desassistido. Nem óculos dá para usar, o que obviamente não faz nenhum sentido. Bom,
Dito tudo isso, Goodman disse assim, é certo que nós vamos projetar verde e não verde. Mas a pergunta é, por que nós fazemos isso? E a resposta que Goodman oferece é uma resposta de raiz Humeana. Ele faz uma comparação entre o problema da indução de Hume e o problema da confirmação como ele está tratando. Tá? De fato, é uma passagem, isso tudo está exposto no brilhante livro Fact, Fiction and Forecast, um dos raros livros de filosofia do século XX, raros não, mas não são muitos, que todo estudante de filosofia devia ser obrigado a ler. Devia ser proibido alguém receber diploma de licenciado ou bacharel em filosofia sem ter lido Fact, Fiction and Forecast. Está lá no Dropbox. Há um momento em que Goodman conta em uma frase a história do problema da indução, que é o problema da confirmação. Ele diz, o antigo problema era saber por que um caso positivo de uma hipótese me leva a esperar outros casos positivos da hipótese. Isso é a coisa de Hume, claro. Este problema foi substituído por um outro, essa pergunta foi substituída por uma nova, que é o que é um caso positivo de uma hipótese? Que foi a pergunta de Hempel. E finalmente, diz Goodman, a nossa pergunta é que hipóteses são confirmadas por seus casos positivos? E Goodman vai dizer o que a gente deve conceder às nossas intuições é que nós consideramos que a hipótese que as esmeraldas são verdes está confirmada pelos casos positivos e a hipótese de que as esmeraldas são azuis não está confirmada. Mas por quê? Pergunta Goodman, e a resposta Humeana que ele dá é a seguinte: nós escolhemos projetar a hipótese de que as esmeraldas são verdes e não a hipótese de que as esmeraldas são azuis pela simples razão de que nós viemos até aqui projetando e em projeções bem-sucedidas a hipótese que as esmeraldas são verdes. Nós não projetamos até aqui a hipótese que as esmeraldas são verdes. E nós não vamos projetar uma hipótese cuja projeção seja incompatível com aquela de uma hipótese que a gente já vem projetando, se elas colidem. O Verzur é descartado simplesmente porque nós não utilizamos o Verzur. Existe, como o Hume já pressentiu, uma espécie de inércia do entendimento. Não se trata de um princípio de conservadorismo teórico em que fica proibida a introdução de novos predicados. Os cientistas estão o tempo todo introduzindo novos predicados, mas nós não vamos introduzir predicados cuja projeção conflite com a projeção de predicados que estão, para usar o termo de Goodman, melhor arraigados, entrincheirados nas nossas práticas. Ele diz, verde é um veterano de projeções passadas bem-sucedidas, Verzur não é. E é por isso que nós descartamos o Verzur, e por nenhuma outra razão. Tá? Como ele escreve, a razão pela qual apenas os predicados certos vieram a se arraigar na nossa prática, é que os predicados que se arraigaram na nossa prática se tornaram, por isso, os predicados certos. Qual é a lição geral desses resultados de Goodman? A lógica da confirmação, embora ele não expresse dessa maneira, quem faz isso é Hilary Putnam, no excelente prefácio que ele escreveu para a edição comemorativa dos 25 anos do Fact, Fiction and Forecast, a lógica da indução não é lógica formal. Não é possível oferecer uma definição puramente lógica formal, ou como dizia Hegel, uma definição puramente sintática de confirmação. Tá? E mais, a informação antecedente que nós temos, a história do uso efetivo dos conceitos, afeta os nossos juízos sobre a ocorrência da relação de confirmação. Com isso, colapsa o projeto de uma lógica formal da confirmação. A filosofia da ciência não pode ser lógica da pesquisa científica. E mais, a história efetiva do conhecimento científico
é relevante para uma decisão sobre se uma hipótese está sendo confirmada ou não. Embora Goodman não tenha prosseguido trabalhando com filosofia da ciência, esse resultado dele de 1953 abre o caminho para entender algo que viria a acontecer em seguida, no fim dos anos 50 e a partir dos anos 60 de maneira avassaladora, que foi a guinada histórica na filosofia da ciência. O fato de que filósofos da ciência passaram a se voltar para a história da ciência. A história da ciência é uma disciplina, faz parte da história das ideias, que era praticada fazia muito tempo, muito bem na França, por autores como Émile Meyerson, Pierre Duhem, na Alemanha por Anneliese Meyer e assim por diante, por Alexandre Poiré, talvez o mais importante aqui, que é um filósofo russo naturalizado francês, mas os filósofos da ciência se davam ao luxo de desconhecer as pesquisas dos historiadores da ciência. Essas pesquisas eram pesquisas empíricas e eles estavam procurando dar conta da lógica do conhecimento científico. Bom, essa lógica não pode ser lógica formal e o resultado é o colapso do projeto de uma lógica da confirmação. Acabou. Quando Hempel republicou os seus estudos sobre a lógica da confirmação no volume Aspectos da Explicação Científica, ele pôs um pós-fácil em que ele diz, olha, tudo que precede foi posto em xeque por este resultado aqui de Google. Esse resultado mostra que não pode haver lógica da confirmação. A viga mestra do projeto de uma lógica da ciência colapsa e são os próprios filósofos que vieram quem reconhecem isso. Não é surpresa. Bom, então, que o filósofo da ciência como Stephen Toulmin, Paul Feyerabend, Imre Lakatos e, sobretudo, o mais importante deles, Thomas Kuhn, tenham se voltado para a história da ciência e mostrado como a história da ciência nos fornece critérios para avaliar a racionalidade da escolha de teorias científicas. Epílogo dessa história, em 1961, a série que havia sido iniciada em Viena, dos fascículos, das monografias que formavam a Enciclopédia da Ciência Unificada, o volume de 1961, editado por Kahneman. Kahneman ficou editando a série lá nos Estados Unidos, é o célebre livro de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. É o próprio Kahneman que publica esse livro. É muito comum se pensar que Kuhn e outros pregaram o último prego no caixão da filosofia do Círculo de Viena, né? Mas não é menos importante levar em conta que é Kahneman quem publica esse resultado. É ele que diz, é assim que daqui para frente deve-se fazer filosofia da ciência. Tá? Eu disse que queria mencionar um outro, isso tudo é bem conhecido e atesta apenas a espécie de dificuldade que os filósofos de Viena tiveram para empregar um princípio de verificação. Tá? A noção de verificação teve que ser substituída pela de confirmação, e a noção de confirmação resultou ser uma noção que não pode ser definida em termos puramente lógico-formais, e isso faz colapsar o projeto de uma lógica da pesquisa científica. Eu disse que eu queria apresentar para vocês um outro legado do Círculo de Viena, que é menos conhecido, que é da maior importância, porque trata-se de uma atitude perante a vida, a história, a cultura, a sociedade, que está na contramão de muito do que se pensou no século XX, e que é um legado do Círculo de Viena. E está-se no legado moral, a atitude perante a vida que os filósofos do Círculo de Viena têm. É uma atitude que, para a personalidade de maneira sumária, poderia ser caracterizada de Nietzscheana. Trata-se de, como recomenda Nietzsche e antes dele Spinoza, dizer sim à vida, a afirmar a vida, e afirmar jubilosamente. É uma filosofia cheia de alegria e de esperança, contrariamente a muita da filosofia que foi feita no século XX. Eu vou ler, por causa disso, os últimos 3 parágrafos
do Manifesto do Círculo de Viena, a concepção científica do mundo. O que eles escrevem lá? Os representantes da concepção científica do mundo postam-se decididamente no solo da simples experiência humana. Lançam-se confiantemente ao trabalho de remover do caminho o entulho metafísico e teológico dos séculos. Ou, como pensam alguns, após um intervalo metafísico, voltam a uma imagem unitária e imanente do mundo. Imanente é die Seite, do lado de cá, como, em certo sentido, já estava na base das crenças mágicas livres de teologia dos princípios. O incremento da inclinação metafísica e teologizante, que hoje se verifica em muitas associações e seitas, em livros e periódicos, em conferências e cursos universitários, parece apoiar-se nas violentas lutas sociais e econômicas do presente. Um dos grupos de combatente, mantendo-se preso ao passado no domínio social, cultiva também as atitudes tradicionais, frequentemente há muito superadas da metafísica e da teologia. Enquanto outro grupo, voltado para a modernidade, especialmente na Europa Central, Viena, recusa tais atitudes e se põe sobre o solo da ciência empírica. Este desenvolvimento se associa ao do moderno processo de produção, que se configura de um modo cada vez mais mecanizado e técnico, deixando sempre menos espaço a representações metafísicas. Tal desenvolvimento se associa também à decepção das grandes massas pela postura daqueles que preconizam as doutrinas metafísicas e teológicas tradicionais. Resulta assim que em muitos países as massas recusam essas doutrinas, agora muito mais conscientemente do que no passado, e se inclinam para uma concepção mundana e empirista em conexão com sua atitude socialista, vejam bem. Em outros tempos, o materialismo foi a expressão dessa concepção, Marx. Entre mentes, porém, o empirismo moderno se desenvolveu a partir de muitas formas insuficientes e alcançou uma configuração sólida na concepção científica do mundo, que é o título do manifesto. Assim, a concepção científica do mundo está próxima à vida contemporânea. Na verdade, duras lutas e hostilidades certamente a ameaçam. Não obstante, há muitos que não desanimam, mas face à presente situação sociológica, aguardam com esperança o desenvolvimento futuro. Certamente nem todo partidário da concepção científica do mundo será um combatente. Aqueles que se comprazem na solidão levarão uma existência retirada sobre as montanhas geladas da lógica. Wittgenstein. Alguns talvez até mesmo desprezem a mistura com as massas e lamentem a trivialização, entre aspas, inevitável com a divulgação. Mas suas realizações se inserem no desenvolvimento histórico. Presenciamos a penetração em crescente medida do espírito da concepção científica do mundo nas formas da vida pública e privada, do ensino, da educação, da arquitetura e a sua contribuição na configuração da vida econômica e social segundo princípios racionais. E termina com essa frase em itálicos: a concepção científica do mundo serve à vida e a vida a acolhe. Muito bem, eu vou terminar com uma citação. Tinha um escrito de Moritz Schlick, o decano do Círculo de Viena. Schlick publica em 1927, foi 2 anos antes do manifesto, um ensaio intitulado O Sentido da Vida. Nenhuma linha desse artigo de Schlick passa pelo critério de verificação. Portanto, o ensaio inteiro deve ser avaliado como sem sentido, como contrassenso. No entanto, Schlick escreveu e fez questão de publicar esse ensaio. E esse ensaio termina assim: toda a nossa cultura deve ser orientada para um rejuvenescimento do homem,
rejuvenescimento no sentido filosófico, no sentido de que todas as nossas atividades se tornam progressivamente livres da dominação dos propósitos da finalidade, que mesmo as ações necessárias para a vida tornem-se um jogo, um brinquedo. E em muitas criaturas isto acontece de maneira indireta, no sentido de que a juventude, no sentido puramente biológico, primeiro se estende para toda a vida, de maneira que se torna uma longa ascensão que conclui na morte, enquanto o descenso na velhice é abolido como um estágio sem significado e obstrutivo. Tal é o caso com essas plantas maravilhosas que florescem só uma vez, ou as abelhas, em que a consumação do ato da cópula significa para o macho a sua morte. Talvez possa ser obtida no homem por uma via mais direta, como o sol de uma cultura mais luminosa dispersa as nuvens escuras do propósito da finalidade. E que essa atitude lúdica, brincalhona e juvenil, para a qual os homens sempre estão fortemente dispostos, emerge à luz do dia. Toda a educação deveria cuidar de que nada da criança no homem é perdido à medida que ele amadurece. De tal forma que a separação da adolescência em relação à vida adulta é progressivamente obliterada, de tal modo que o homem permanece um menino até os seus últimos dias e a mulher permanece um menino, uma menina, embora seja uma mãe. Se precisamos de uma regra para a vida, que essa regra seja: preserve o espírito da juventude, pois ele é o sentido da vida. E quando Schlick foi assassinado, ele projetava um livro inteiro intitulado Filosofia da Juventude. Tá? Aqui nós temos mais uma vez um projeto conduzido sob a égide do princípio de reeducação, superar-se internamente e dar lugar para a expressão de uma atitude. Não é uma teoria filosófica, não é uma ética normativa, mas é uma atitude perante a vida, uma atitude que diz sim à vida, tá? E que a vida, como eles escrevem no manifesto, a acolhe. Isso é tão precioso, tão raro, tão incomum na filosofia moderna, que eu não poderia concluir esse breve percurso pela filosofia do Chico Vieira sem destacar esse legado moral que eles nos deixaram. Na próxima aula nós vamos tratar daquele que é provavelmente o mais influente filósofo, pelo menos na tradição analítica, da segunda metade do século XX, Willard Van Orman Quine, filósofo norte-americano que foi aluno de Carnap, em Praga, no tempo que Carnap lecionava em Praga, e que monta um ataque ao verificacionismo, ao princípio de verificação, com base na reconsideração, um exame mais detido do que até então jamais se tinha sido feito, da distinção entre proposições analíticas e sintéticas. Então, esse é o nosso assunto para a próxima aula.